Fala galera, e aí? Vamos detonar mais um assunto de química para você tirar onda e arrebentar na sua prova? Vamos lá! Hoje vamos estudar termoquímica. A termoquímica é a parte da química que estuda o calor das reações ou processos em geral. Esse calor será chamado de entalpia. Então, quando você ouvir falar em variação de entalpia de uma reação, nada mais é do que a variação de calor ou variação de energia que ocorreu nesse processo. As unidades de calor mais usadas é caloria e joule. Então lembre que 1 caloria equivale a 4,18 joule. Mas professor, quanto ao calor, como as reações podem ser classificadas? Então, as reações podem ser classificadas quanto ao calor em endotérmica ou exotérmica. O que seria uma reação endotérmica? Uma reação endotérmica é uma reação que absorve calor, absorve energia. Lembre que esse prefixo endo significa para dentro. Já uma reação exotérmica, note que esse prefixo exo já significa o contrário, é para fora. Esse é X de externo. Então, toda reação exotérmica é uma reação que coloca energia para fora, que libera energia, que libera calor. Tudo bem? Então, como eu disse, reação endotérmica absorve calor, já as reações exotérmicas liberam calor. Eu tenho aqui alguns processos para a gente classificar quanto ao calor. Então, vamos lá. A fusão, por exemplo, você classificaria em endotérmico ou exotérmico? Professor, eu sei que a fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. E aí, você classificaria como? A fusão é um processo endotérmico. Por quê? Ora, para uma pedra de gelo, por exemplo, derreter, é necessário que ela absorva calor. Ao absorver calor, o que acontece? As moléculas que antes estavam muito próximas uma das outras acabam ficando mais agitadas ao receber calor, aumenta o grau de agitação, aumenta a energia cinética e essas moléculas começam a se afastar mais uma das outras. E a substância acaba passando para o estado líquido. Então, como esse processo ocorre com absorção de calor, então ele é classificado como endotérmico. A mesma coisa a vaporização. Imagine quando você coloca água para ferver. Ela vai passar para o estado gasoso, por quê? Porque está absorvendo calor. Se está absorvendo, também é um processo endotérmico. Ao absorver calor, ocorre o que eu falei antes. As moléculas começam a se agitar mais e começam a se afastar mais uma das outras. E aí a substância acaba passando para o estado gasoso. Então você percebeu que todos os processos da esquerda para a direita são endotérmicos. Já os da direita para a esquerda são classificados como exotérmicos. É verdade? Sim. Imagina a condensação. Imagine o vapor d'água para passar para o estado líquido. Isso só vai acontecer se esse vapor d'água perder parte do calor presente nele. Perdendo parte desse calor, o que vai acontecer? As moléculas que antes estavam num grau de agitação muito intenso vão começar a se agitar menos, a energia cinética vai diminuir e as moléculas vão se aproximar mais novamente uma das outras. E a substância acaba passando para o estado líquido. Então, todos esses processos da direita para a esquerda são exotérmicos. Então, a sublimação será classificado como endotérmico e a ressublimação será classificado como exotérmico. Tudo bem? Então, olha só, vamos detalhar melhor o que é uma reação endotérmica e exotérmica. Vamos ver algumas características. Então, você já sabe que a reação endotérmica é uma reação que absorve energia. Mas outra coisa, quando se compara a energia inicial e energia final, o que vai acontecer num processo endotérmico? Professor, como eu sei que a reação endotérmica absorve energia, então é claro que no final da reação você vai ter mais energia do que você tinha no início. Por isso que a gente costuma dizer
que a entalpia dos produtos vai ser sempre maior que a entalpia dos reagentes nas reações endotérmicas. Porque houve absorção, houve ganho, então é claro que no final você vai ter mais energia do que tinha no início. Então a entalpia dos produtos, ou entalpia final, vai ser sempre maior do que a entalpia dos reagentes, que é a entalpia inicial. Quando você vai calcular o ΔH, a fórmula é essa: HP, entalpia dos produtos, ou entalpia final, menos HR. Você vai perceber que quando a reação é endotérmica, essa fórmula, ao substituir os dados, você sempre vai obter um valor maior do que zero. Sempre vai obter uma resposta positiva. Claro, você vai estar subtraindo um número maior por um menor, porque a entalpia dos produtos sempre vai ser maior do que a dos reagentes. Então, sempre vai ser positivo o ΔH de uma reação endotérmica. Vamos ver graficamente como que essa reação endotérmica é representada. Professor, eu já sei, se vai ter absorção de calor, então a curva vai ser sempre crescente. E outra coisa que eu sei, professor, é que a entalpia final, já que está tendo absorção de energia, a entalpia final ou entalpia dos produtos sempre vai ser maior do que a inicial, que é a entalpia dos reagentes. Então note que realmente você está vendo aqui os produtos mais acima, significa que a energia aqui é maior. E os reagentes estão mais abaixo aqui na representação gráfica, é porque a energia aqui é menor. Então, grave isso. Nas reações endotérmicas, a curva será sempre crescente. E a entalpia dos produtos será sempre maior que a entalpia dos reagentes, devido a esse ganho de energia. E outra coisa que você viu, que o ΔH sempre será positivo. Agora, as reações exotérmicas, vai ser tudo o contrário do que eu falei. A reação exotérmica, ela já vai liberar energia, é aquela que libera calor. E professor, e se a gente comparar reagente e produto, o que vai acontecer? Vai acontecer o contrário do que eu falei para você agora há pouco. Na exotérmica, a entalpia do reagente é que é maior do que a do produto. Por quê? Porque ao longo dessa reação, parte da energia que existia foi liberada para o meio. Então, no final da reação, você vai ter menos energia do que tinha no início. É como a gente fala, entalpia do produto ou entalpia final sempre vai ser menor que a entalpia dos reagentes, que é a entalpia inicial. E o contrário do que você viu agora há pouco, quando você substituir os valores para calcular o ΔH de uma reação exotérmica, o que você vai perceber é que a resposta sempre vai ser menor que zero. Ou seja, sempre vai ser um ΔH negativo. Porque você vai estar subtraindo um número menor por um maior. Por quê, professor? Menor por um maior. Porque nesse caso da reação exotérmica, a entalpia do produto sempre vai ser menor do que a entalpia dos reagentes. E por que mesmo que a entalpia dos produtos vai ser menor que a dos reagentes? Porque ao longo da reação, parte da energia foi perdida, foi liberada. Então é claro que a entalpia dos produtos vai ser realmente menor que a dos reagentes. Vamos ver no gráfico. É o inverso do que você viu na reação endotérmica. Enquanto na reação endotérmica a curva é crescente, a energia aumenta, aqui na exotérmica a curva será decrescente. A energia vai diminuir. Claro, né? Porque está ocorrendo liberação de energia. Se vai liberar, se vai perder, a tendência é o conteúdo energético diminuir. Então, confirmando o que foi falado agora há pouco, veja que nas reações exotérmicas, a entalpia dos produtos vai ser sempre menor que a dos reagentes. Veja que realmente vai ser menor, está mais abaixo aqui no gráfico. Tudo bem? Por que vai ser sempre menor? Porque a energia, em vez de ser absorvida, ela foi liberada, foi perdida para o meio. E outra coisa que você viu agora há pouco é que o ΔH das reações exotérmicas sempre será negativo. Comparando os gráficos, o que nós temos? Nas endotérmicas, devido à absorção de energia, a curva vai ser crescente.
e a entalpia dos produtos sempre será maior do que a dos reagentes. E o ΔH sempre positivo. Já nas exotérmicas é o inverso. Como vai ter liberação de energia, então a entalpia dos reagentes é que vai ser maior que a entalpia final. Vai ser maior que a entalpia dos produtos. E o ΔH sempre será negativo. Vamos aí a um exercício para a gente exercitar o que foi estudado agora nessa aula. Então a questão diz o seguinte: o acetileno é um gás utilizado em maçaricos para cortar e soldar metais. Ao queimar, produz uma chama luminosa intensa, alcançando uma temperatura ao redor de 3.000 graus Celsius. Considere a equação termoquímica para a reação de decomposição do acetileno. Então ele te dá uma reação e ele vai fazer alguns questionamentos. Primeira coisa que você deve observar: o ΔH é negativo. O que você viu agora há pouco? Se o ΔH for positivo, a reação é endotérmica, absorve calor. Mas se for negativo, é sinal de que essa reação ela é exotérmica. Ela libera calor. Tudo bem? Agora vamos avaliar aqui as afirmações. Assinale as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa: a reação é exotérmica? Beleza. ΔH negativo é porque a reação é exotérmica. É exotérmica, pois o calor é liberado. Perfeito. Essa questão aqui é verdadeira. Essa afirmação é verdadeira. Vamos para a segunda afirmação. A variação de entalpia da reação inversa, ou seja, ela ocorrendo no sentido contrário. A variação de entalpia da reação inversa é idêntica à da reação direta? Não. Quando você inverte a reação, quando você inverte uma equação química, o ΔH também será invertido. Esse sinal do ΔH também será invertido. Então, ela é exotérmica no sentido direto. Mas no sentido contrário, ela será endotérmica. Lembre, toda vez que você inverte uma equação, inverte também o sinal do ΔH. Beleza? Então, a afirmação 2 é falsa. Vamos lá para a afirmação 3. A entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. O que você acha? Lembre que isso aqui é uma reação exotérmica. O que nós vimos? Reação exotérmica libera calor. Se ela libera, então a entalpia dos produtos, que é a entalpia final, realmente vai ser sempre menor que a entalpia inicial. Não é verdade? Então vamos só reavaliar o que foi dito aqui. Na primeira afirmação dizia o seguinte, que a reação é exotérmica. Beleza, ΔH negativo, reação exotérmica. Porque o calor é liberado. Perfeito. Então, verdadeira. Na segunda afirmação, dizia o quê? Que a variação de entalpia da reação inversa é idêntica à da reação direta. Falso. Por quê? Porque você viu que quando a gente inverte a equação, quando você escreve no sentido contrário, passando os produtos para frente e os reagentes para trás, quando você inverte, o ΔH também será invertido. Então, em vez de menos 230, ficará mais 230. Então, essa entalpia não é idêntica, não é a mesma. Tudo bem? Então, essa afirmação ela é falsa. Já a afirmação 3 dizia o quê? Que a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Isso aí é verdadeiro, porque você viu que nas reações exotérmicas ocorre perda de energia. Se vai ter perda, então a entalpia final vai ser realmente menor que a inicial. A entalpia final, que a gente chama de entalpia dos produtos, vai ser sempre menor que a entalpia dos reagentes, que é a entalpia inicial. Tudo bem? Então essa afirmação ela é verdadeira. Então se você gostou da aula, aquele abraço, saúde e felicidade. Persistir sempre, desistir jamais. Grande abraço, fui!